Oi, gente! Bom, eu tô fazendo esse vídeo pra falar um pouco sobre o meu aborto retido, que eu tive no ano passado. Quando aconteceu isso comigo, eu pesquisei muito na internet e pouco achei de informações de mulheres que também passaram por isso. Então, eu achei legal, depois desse meu período de luto, eu compartilhar com vocês. Bom, então eu descobri minha gestação logo no comecinho, com alguns dias de atraso eu fiz o teste, já deu positivo. Com 5 semanas eu fiz uma ultrassom, que só deu pra ver o saco gestacional, então a gente não fica totalmente tranquila, mas até então tava tudo ok. Com 5 semanas e 5 dias mais ou menos eu tive um sangramento e eu fiquei bem preocupada. Foi um sangramento marrom, bem marrom, e não foi tão pouquinho, não foi só quando limpava, tava saindo bastante até. E eu fui ao hospital, o médico fez o exame de toque, falou: seu colo do útero tá fechado, então nós vamos fazer só um exame pra ver se você tá com alguma bactéria, alguma coisa assim. No exame deu que eu tava com uma bactéria, então ele me receitou um antibiótico pra tomar por uma semana, falou que esse sangramento pararia, pra eu não me preocupar. E foi isso que eu fiz, tomei esse antibiótico por uma semana, realmente o sangramento parou, mas eu não fiquei completamente tranquila, porque a primeira ultrassom que eu tinha feito não tinha dado pra ver o bebê, e logo depois eu tive esse sangramento, que por mais que ele tenha falado que não tava abortando, a gente fica, tensa. A minha próxima ultrassom era só com 10 semanas, ou seja, um mês dali pra frente. Então eu fiquei esse mês inteiro tensa, só que eu estava com os mesmos sintomas de gravidez normal, então isso me tranquilizava um pouco. Eu tô enjoada, tá? Eu enjoei bastante, inclusive, então isso me tranquilizava um pouco. Com 10 semanas eu fui fazer ultrassom e foi péssimo. Entrei lá, achei que ia sair um pouco mais tranquila, ver o bebê, ouvir o coração e tudo mais, e quando a moça começou a olhar lá, ela já me fez uma cara muito boa. Eu virei pra ela e perguntei: não tá tudo bem, né? Ela disse: não tá. Você vai direto pro hospital agora, pra maternidade, eles vão te examinar direito, porque o seu bebê tá menor do que deveria estar e não tô vendo o coração nem nada. Só que aqui é uma clínica, então vai pra maternidade pra eles fazerem uma transvaginal, uma coisa assim, mais específico pra ver o que tá acontecendo. E eu fui direto pro hospital, um médico super querido me atendeu e realmente eu tinha perdido o bebê. Lá eu descobri que eram gêmeos, um parece que parou de desenvolver muito no comecinho da gestação e o outro com 8 semanas. E ele me deu 2 opções. Ou eu já tomava algum medicamento, porque o meu aborto estava retido, o bebê estava ali. Ou eu tomava algum medicamento para começar o trabalho de parto e eu expelir tudo. Ou eu aguardava o meu corpo entender isso que estava acontecendo e que ele falou que o seu corpo vai entender, uma hora ele vai entender. Então eu decidi aguardar. Ele falou o seguinte: então, volta daqui uma semana, espera por uma semana, vamos ver como o seu corpo reage, porque até então eu tava tendo enjoo, tava sentindo sintomas normais de gravidez. Eu não sei se é algo psicológico ou porque eu parei de tomar as vitaminas que eles dão, o polivitamínico pra gestação, mas 2 dias depois eu já parei de ter enjoo. Não sei se o meu corpo tava entendendo que a gravidez não ia evoluir, ou se era algo na minha cabeça, enfim. Parei de ter enjoo 2 dias depois. Então, eu saí do hospital, voltei pra minha casa e fiquei por uma semana aguardando ver o que ia acontecer, se eu ia sentir cólica, se ia começar algum sangramento, alguma coisa, e nada aconteceu. Voltei lá com o meu médico, então ele me receitou o Cytotec. Vamos lembrar que eu moro aqui nos Estados Unidos, perto de Orlando. Então, aqui é legal você comprar numa farmácia esse remédio, porque é legal o aborto. Eu não sei como funciona aí no Brasil, provavelmente um médico não receitaria um Cytotec pra você ir na farmácia comprar, mas aqui foi assim comigo. E eu fiquei mais tranquila, porque eu não queria ter que passar por curetagem, por sucção, nada desses procedimentos que são super invasivos.
Eu queria o mais natural possível para o meu corpo se recuperar super rápido. E foi isso que aconteceu. Meu médico me deu o remédio, me passou a prescrição médica, fui, comprei, eram 4 comprimidos e ele falou: coloca na vagina quando você estiver indo dormir, porque você tem que ficar deitada para ele começar a fazer efeito. Provavelmente 4 horas depois que você colocar, ele vai começar a fazer efeito, você vai começar a ter cólicas e vai sangrar e vai começar todo o processo. Se você estiver sangrando muito, se estiver com muita dor a ponto de você não aguentar, volta pra maternidade. Se ficar com febre, coisas do tipo. E eu fui lá, comprei, coloquei de noite, era 00:30. 4:30 da manhã, eu acordei com muita cólica. Então foi cravado assim, 4 horas começou a fazer o efeito. E meu marido levantou, pegou o remédio pra mim, remédio pra dor. Eu já tava totalmente preparada, né? Já coloquei toalha na cama, já comprei aquele absorvente Power e coloquei à noite. Então eu já tava preparada pra de madrugada provavelmente já ia começar a descer. Eu tomei esse remédio. Quando eu sentei na cama pra tomar esse remédio, porque eu não consigo tomar sem água, então tive que sentar pra tomar água junto com o comprimido do remédio pra aliviar a cólica, eu já senti descer muito. E eu tenho um fluxo muito pequeno, então já me assustou. Mas enfim, passou um pouco a cólica, eu falei, vou aproveitar, vou dormir, vou voltar a dormir, porque era 4:30 da manhã, eu tava com muito sono. Consegui dormir por algumas horas, que era quando tava fazendo efeito do remédio. Acordei umas 7 horas da manhã com muita dor. E aí eu comecei a tomar outro remédio. Já tomei outro remédio e não fazia mais efeito, tava com muita dor. Falei, bom, vou levantar e vou ver como que estão as coisas aqui. Vou sentar no banheiro, né, e tudo mais. Já tava... O absorvente tava cheio, a cama já tava um pouco suja... Então eu sentei no vaso sanitário e fiquei lá um tempo com cólica. E aí eu comecei... Até então era só sangue. Quando eu sentei no vaso sanitário, quando eu levantei, fui até o banheiro e sentei no vaso sanitário, eu senti sair os coágulos, né? Que é como se fosse um bife de fígado em pedacinhos que vai saindo. Que ele disse que seria normal também. Então começou a sair isso. E aí começou uma cólica fenomenal e não tinha remédio que passasse essa dor. Eu resolvi então, depois de um tempo sentado no vaso sanitário, ir pro banho, ficar debaixo do chuveiro com uma água bem quentinha e fiquei lá um tempo. Depois voltei pro vaso sanitário e eu fiquei nessa. Nesse primeiro dia eu senti muita dor. O remédio não ajudava, teve hora que eu falei, meu pai do céu, é como se fosse um trabalho de parto, porque eu já tenho um filho de 8 anos, então eu já tive trabalho de parto, então é aquele começo daquela dor, é punk no começo. Então foi mais nesse primeiro dia essa dor forte, eu já senti saindo um saco gestacional, e na hora doeu bastante, mas aí depois deu uma aliviada e continuou. Eu continuei esse dia inteiro, foi um sábado isso. Eu passei o sábado inteiro no vaso sanitário, pro chuveiro, e deitava um pouco, tentava relaxar, mas a cólica era forte. Eu fiquei por uma semana tendo sangramento, à base de remédio, porque a cólica era forte. Mas o remédio dava conta, assim, eu conseguia sair de casa, fazer minhas coisas. Só esse primeiro dia que foi mais puxado. E no último dia foi regredindo, assim, a quantidade de fluxo, né? Mas no último dia, tava quase nada, saiu um monte de coisa. Mas acho que foi aquela última limpeza que teve que fazer, sabe? Porque depois não saiu nada. Aí parou completamente, parou cólica, parou sangramento, parou tudo. Isso foi no outro sábado, então eu fiquei exatamente uma semana nesse processo. 40 dias depois veio meu primeiro ciclo menstrual normal, né? Que é o primeiro ciclo pós o meu aborto. O meu médico disse que a partir desse momento eu já poderia tentar novamente engravidar, se eu quisesse. E então a gente
eu e meu marido, a gente parou de se proteger a partir de então. E eu vou contar num próximo vídeo como que foi depois disso, esse momento pós-aborto, até o momento de eu ficar grávida, que hoje eu já tô grávida, estou no 4º mês de gestação, já completei 3 meses e meio, estou no 4º mês. Então, no próximo vídeo eu conto como que foi esse período entre o aborto e aí eu descobri que estava grávida, o que eu fiz e como que foi, o que eu senti e essas coisas, tá bom? Então, espero que vocês, mulheres, se ajudem, se comuniquem e conversem umas com as outras mais sobre essa questão de aborto, porque quando isso acontece com a gente acha que há algum problema com o nosso corpo, que a gente fez alguma coisa de errado. Infelizmente é uma coisa muito normal. Meu médico disse que 20% das gravidezes acabam no 1º trimestre, que é muito normal. Só que não é uma coisa que a gente conversa muito, que a gente não fala. Então a gente acha que é um problema nosso, só aconteceu com a gente. Meu Deus, que coisa horrível. Realmente é muito triste, mas é normal, então a gente precisa se apoiar, a gente precisa conversar sobre, e acho que a gente vai ficar muito menos preocupada, não mais tranquila, mas menos preocupada caso aconteça, sabendo que é algo tão natural, tá bom? Então no próximo vídeo eu conto mais sobre esse processo pós-aborto, tá? Tchau!